Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, de acordo com o calendário solar, calendário gregoriano, e dia 2 de Tevet, de 5.785, de acordo com o calendário lunar, ou seja, o calendário judaico. Bem-vindos ao nosso canal Shalom Yeshua Elohim HaTzadikim, e a todos que nos acompanham, a você que não é inscrito, se inscrevam agora mesmo no nosso canal. Profecias se cumprindo. Preste bem atenção nessa matéria que eu quero ler para vocês aqui. Polo magnético se movem em direção à Rússia. De acordo com esse site, que é um site judaico, esse polo magnético que se move em direção à Rússia, prenunciando o devastador Dia de Hashem, como diz a nevoá, como diz a profecia. Pesquisadores publicaram recentemente a última edição do mapa do campo magnético da Terra, mostrando que o polo norte magnético mudou do norte do Canadá em direção à Sibéria nos últimos 5 anos. O polo magnético é importante para evitar a entrada de partículas vindas do Sol. O Sol, temos o eclipse solar, porém também o Sol é um mau presságio para as nações que seguem o calendário solar. A Lua, quando acontece um eclipse lunar, essa matéria não fala sobre eclipse, está falando apenas sobre o polo magnético que se move em direção à Rússia. Porém, o Sol e a Lua, de acordo com a Torá, têm 2 significados. A Lua é um bom presságio para os judeus que seguem o calendário judaico, o calendário lunar. E vamos ao vídeo e entender um pouco sobre essa profecia e sobre essa matéria. O que a profecia diz a respeito sobre este fenômeno? A profecia diz o seguinte: pois eis que aquele dia está próximo, queimando como forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam o mal serão palha. E o dia que está chegando, disse o Senhor dos Exércitos, os queimará até as cinzas, e não deixará deles nem tronco e nem galhos. Veja o polo magnético se movendo em direção à Rússia. Pesquisadores publicaram recentemente a última edição do mapa do campo magnético da Terra, mostrando que o polo norte magnético mudou do norte do Canadá em direção à Sibéria nos últimos 5 anos, acelerando conforme avançada. Enquanto o polo norte magnético está constantemente em movimento, os cientistas notaram e pela primeira vez na história registrada, o polo mudou sua velocidade, diminuindo drasticamente de uma maneira inexplicável desde que foi registrado pela última vez há 5 anos, de 50 km por ano para 35 km por ano. O comportamento atual do norte magnético é algo que nunca observamos antes, diz o Dr. William Brown, o moderador de campo geomagnético de pesquisa geológica britânica, em um comunicado à imprensa. O norte magnético tem se movido lentamente ao redor do Canadá desde 1500, mas nos últimos 20 anos ele acelerou em direção à Sibéria, aumentando sua velocidade a cada ano. Cerca de 5 anos atrás, quando desapareceu repentinamente de 50 para 35 km por ano, o que é a maior desaceleração em velocidade que já vimos. O mapa chamado Modelo Magnético Mundial, WMM 2025, é publicado a cada 5 anos pela Nacional Oceânico e Atmosférico. A administração da NOAA e pela Pesquisa Geológica Britânica, BGS, como uma referência de navegação para navios e aeronaves usados por governos militares e sistemas civis em todo o mundo, ele também indicou que os locais das áreas de blackout, onde as bússolas não funcionam, em ambos os polos se moveram durante o mesmo período. O polo norte magnético
um aspecto do campo magnético que circula o planeta não é estático e vagueia perto do Polo Norte geográfico. A causa das mudanças está sobre os nossos pés. O campo magnético da Terra, chamado magnetosfera, é gerado pela rotação e convecção de ferro líquido do núcleo externo. O polo magnético é principalmente o resultado de fluidos ferrosos se movendo do núcleo da Terra. O polo magnético se move naturalmente e até mesmo é conhecido por mudar de hemisfério, transformando o polo norte magnético no polo sul magnético. À medida que os polos mudam, o campo magnético enfraquece. Nos últimos 30 anos, a taxa de distância que o polo norte magnético se move por ano acelerou cerca de 9,3 milhas por ano para cerca de 34 milhas por ano, saindo do norte de Canadá através do Oceano Ártico em direção à Sibéria. O campo magnético da Terra também desempenha um papel importante na proteção da superfície do vento solar e das ejeções de massa coronal que impulsionam o plasma e partículas magnetizadas da coroa solar. O campo magnético enfraqueceu cerca de 9% nos últimos 200 anos, e uma área entre a África e a América do Sul sofreu uma redução significativa na intensidade magnética. Como resultado, essa mudança no campo magnético terá um impacto visível. Tempestades geomagnéticas podem resultar em luzes no norte, intensificadas em algumas partes dos Estados Unidos em um futuro próximo. Em 2007, pesquisadores canadenses e franceses revelaram que o polo norte magnético estava se movendo para o norte-noroeste a cerca de 55 km por ano. A pesquisa geológica britânica identificou em suas análises que o polo norte se moveu rapidamente em direção à Sibéria ao longo de 20 anos, então de repente diminuiu a sua velocidade de 50 km para 35 km por ano há 5 anos. Uma pesquisa realizada em 2021 revelou que a mudança nos polos magnéticos levou à destruição da camada de ozônio. Tempestades elétricas devastando os trópicos e ventos solares que geraram auroras espetaculares. Vórtices polares atingiram a América do Norte, gerando camadas de gelo e geleiras. Luz ultravioleta intensa perfurou a atmosfera, causando a extinção de espécies animais e vegetais. Este fenômeno, que ocorreu há 42 mil anos atrás, segundo os cientistas, está a caminho de reaparecer. Pesquisadores estimaram que o campo magnético do planeta perdeu 30% de sua intensidade nos últimos 3 mil anos e preveem que cairá para quase zero nos próximos séculos. Este fenômeno, conhecido como anomalia no Atlântico Sul, é responsabilizado por um número crescente de falhas eletrônicas em satélites de navegação e comunicação e pode afetar as redes de energia terrestre. A mudança de polaridade do planeta também pode estar por trás de surtos de pássaros migratórios que ficam confusos e morrem. Bom, Saul Kurok, um cientista com muitas patentes que faleceu no ano passado, escreveu sobre suas teorias sobre o fim dos dias. Ele acredita que esse período de intensa exposição e radiação solar foi descrito pelo profeta Malaquias como um prenúncio da redenção final. Há uma profecia na Bíblia hebraica que um evento cósmico semelhante a esse ocorrerá. O falecido cientista que estudava muito a cultura judaica, ele citou o comentarista bíblico francês medieval, o rabino Shlomo Yitzhak, conhecido pela sigla Rashi, que explicou o versículo em Malaquias: Eis que eu vos enviarei o Hanavi Eliyahu, o profeta Elias, antes que venha o terrível dia de Hashem.
ou seja, o dia do Eterno. Malaquias 3:23. Este dia de Deus é resultado de Deus retirar o sol de sua bainha, escreveu o comentarista Rashi. O profeta estava descrevendo a remoção de uma cobertura existente nos protegendo da luz do sol, disse o cientista que já faleceu. O comentarista Rashi estava prevendo uma cobertura existente ao redor da Terra, que é o campo magnético encontrado pela pesquisa científica muitos séculos depois. Esta mudança polar é descrita em fontes judaicas. O Midrash afirma que Deus iniciou o dilúvio no tempo de Noa, ou seja, Noé, movendo 2 estrelas. Isso causou uma mudança nos polos do mundo. O norte se tornou sul, a terra seca se tornou oceano e os oceanos secaram. Os Goim, ou seja, os gentios, usam o calendário solar. O sol representa esse fogo. Em algum estado do futuro, Deus também desnudará o sol de sua bainha e removerá sua força potencialmente destrutiva. Tratado de Kohelet Rabá 1:5. Algo que ele não tem a ver com a lua, porque a lua é apenas luz. Não tem efeitos colaterais potencialmente letais. Encontramos esse fato mencionado neste mesmo Midrash. Assim como o sol é feito de fogo, os gentios serão julgados no fogo no futuro. Agora entendemos a segunda parte do Midrash, que descreveu o grande, contando de acordo com o grande luminar. O grande não é o outro senão o primogênito Esav, ou seja, Esaú. Ele não é referido como primogênito, pois a santidade pertence ao primogênito Yaakov, Jacó. Esaú só pode ser referido como o grande, não como primogênito. A grandeza de Esaú se refere à preponderância do corpo em sua personalidade. Quando o corpo é queimado, o resultado é escuridão, que é o oposto de luz. A luz da santidade de Israel, em comparação, é dupla predominância da mente, alma e luz. Essa matéria que eu acabei de ler para vocês traz alguns traços de profecias da era do Mashiach, ou seja, da era messiânica, da era do Mashiach. Olha só o que diz o livro de Sefer Mattiahu, que é o Evangelho de Mateus, a Betsorá de Mattiahu, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 21, que diz assim: as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Os nossos sábios comentam o seguinte: as estrelas se referem aos poderes angelicais que governarão as nações pagãs, a autoridade de Edom, o reino de Roma, cujo anjo é Samael, que será abalada e murchará. Pois o santo abençoado não pune as nações até que ele não puna seus príncipes celestiais. Primeiro, como as escrituras declaram, em Isaías capítulo 24, versículo 21, Hashem, ou seja, Deus punirá os poderes nos céus acima e os reis da terra abaixo. Segundo os nossos sábios, de acordo com o comentarista Rashi. Vê se não há um similar com Sefer Mattiahu, com a Betsorá, o Evangelho de Mateus. A Betsorá, o Evangelho de Mateus, continua dizendo o seguinte, no capítulo 24: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Os nossos sábios fazem um comentário sobre esse versículo aqui. Olha só, aqui, Yeshua significa a vinda da era messiânica, provavelmente com a vinda de um líder que será o próprio Mashiach, liderando o povo de Israel. O sinal do Mashiach, ou o sinal do Messias, foi há cerca de 2000 anos, quando a constelação de peixes, ou seja, o peixe, se colocou no equinócio da Terra.
a Era de Peixes. Estamos atualmente na transição entre as eras. No 7º milênio, a chamada Era Messiânica, Aquário, substituirá Peixes, como está escrito: a terra se encherá da glória de Hashem, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Ano passado foi muito falado sobre isso, sobre o aquecimento do Sol. Então, essa matéria que eu acabei de ler aqui com vocês sobre o polo magnético que se move em direção à Rússia tem tudo a ver com essas matérias que foram predicadas ano passado, notificadas no ano passado, que 2025, a partir de 2025, o sistema solar estaria mudando, o Sol estaria se aquecendo. Só que essa matéria que eu acabei de ler para vocês aqui mostra o polo magnético se movendo em direção à Rússia. A Rússia tem seus arquétipos na profecia do livro de Isaías, ou seja, é um mau presságio para a Rússia. Então estamos de olho nas profecias e também tudo que está acontecendo no mundo, porque tudo que está acontecendo já foi profetizado. Observando essa matéria, fica subentendido que as profecias estão se cumprindo. As profecias que eu me refiro dos profetas da Bíblia, não esses profetas de internet que ficam falando que vai acontecer isso, que vai acontecer, que vai chover, que vai dar tempestade. Não. Eu estou falando dos Neviim da Bíblia, os profetas da Bíblia. Tudo que eles falaram estão se cumprindo. Olha só essa profecia. Então, essa profecia aponta futuristicamente e também para o nosso presente. Então, estamos de olho nas matérias, estamos de olho nos acontecimentos do mundo e estamos entendendo que as profecias estão se encaixando com os acontecimentos atuais. Fiquem com Hashem na bênção de Yeshua HaMashiach e até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, o seu comentário e a sua opinião, que é muito importante. Até mais.